Dinâmica do movimento de rotação, aula B20. Os objetivos dessa aula são definir o torque de uma força com uma grandeza responsável pela rotação, estudar o movimento de rotação em torno de um eixo fixo com a segunda lei de Newton e estudar o movimento de rotação em torno de um eixo móvel com a segunda lei de Newton. Para iniciarmos esta aula, vamos revisar brevemente os conceitos de momento de inércia da aula que vocês tiveram B19. Ok? Então, relembrando, o momento de inércia de um corpo é definido pelo produto da massa pelo quadrado da distância em relação a um determinado eixo de rotação. O momento de inércia depende da maneira como a massa do corpo é distribuída no espaço. Fisicamente, o papel do momento de inércia é equivalente ao papel da massa no caso da translação. Então, vejamos, quando temos uma distribuição discreta de massas, né? É aquele caso em que conseguimos identificar o número de corpos que compõem o sistema, temos que o momento de inércia é igual à somatória das massas vezes essa distância em relação ao eixo de rotação ao quadrado. Quando temos sólidos, no caso de esferas, cilindros, cascas esféricas e etc., acabamos recaindo numa integral. O momento de inércia será a integral de r² dm. Então, força e movimento de rotação. No movimento de translação, o corpo rígido, né, considera que as forças resultantes que atuam no corpo estão diretamente atuando no centro de massa. E lembra, a somatória das forças externas acaba sendo diferente de zero, por isso que o corpo está em translação. Já no caso da rotação, necessariamente temos uma força externa atuando, ponto, uma certa distância em relação ao eixo de rotação. Então, aqui temos o braço de força e a força, né? Então, essa força é capaz de realizar um torque nesse corpo e por isso que temos a sua rotação em torno desse eixo Z, aqui indicado na figura. Relembrando, né, o módulo do torque de uma força é força vezes braço de força vezes seno do ângulo formado entre o braço de força e a força. No caso particular em que a força está perpendicular ao braço, o torque se resume a F vezes B. Onde B, repito, é a distância do ponto onde é aplicada a força em relação ao eixo de rotação. Ok? Genericamente, então, definimos, né, torque igual ao produto vetorial entre o vetor posição, que é a distância aqui do braço de força, ok? Vetor força, tá? O sinal desse vetor torque, ele é definido pela regra da mão direita. Então, vejamos lá, né? Torque é produto vetorial entre braço de força e força. Em módulo do torque, calculamos por RF seno θ, cujo sinal é definido pela regra da mão direita. Vejamos agora um exemplo, né, de torque aplicado aqui numa roda, ok? Com uma força externa gerada por esse corpo suspenso, né? Então, a gente vai ver que a força-peso se transmite aqui através do fio para essa roda, né? O braço de força é a distância do eixo de rotação em relação ao ponto onde foi aplicada a força, ok? E o produto vetorial de R por F me gera um torque saindo aqui da tela do seu vídeo, né? Do seu computador, ok? Então, no sentido anti-horário, seria um torque positivo. Torque e aceleração angular. O torque sobre cada elemento de massa é dado por R vezes F, né, genericamente falando aqui, ignorando instantaneamente o seno do ângulo entre eles. A força é o produto entre massa vezes aceleração, ok? Então, veja, só que a aceleração de um determinado ponto aqui é uma aceleração tangencial. Vimos quando estudamos dinâmica do movimento circular e cinemática do movimento circular também, que essa aceleração tangencial era dada pelo produto de posição vezes aceleração angular. Então, veja, a hora que passamos esse R para cá, temos um R² ΔM vezes alfa. Tá? Então, veja, o produto
R quadrado ΔM nada mais é do que o que definimos como um momento de inércia, vezes alfa. Então, a somatória dos torques externos vai ser igual a I vezes alfa. E no caso limite, que temos infinitas partículas, no caso que temos um sólido, né? Lembrando, o momento de inércia, ao invés de ser uma soma discreta, ΔM vezes R quadrado, torna-se uma integral de R quadrado dm. Mas a resultante de um torque externo, né, o resultante desse cálculo, desse torque externo, continua sendo I vezes alfa. Então vamos ver agora um estudo qualitativo através desse vídeo, onde comparamos três exemplos, três situações diferentes. Três situações diferentes. Vamos ver, tentar entender o conceito de momento de inércia para uma distribuição discreta de massas. Aqui temos uma haste delgada. No centro aqui do pino que conecta essa haste a essa base, existe um fio enrolado e uma massa suspensa. Na situação 2, temos a mesma carga pendurada aqui nesse ponto de conexão e temos duas massinhas adicionais colocadas no meio do caminho aqui do centro de cada parte da haste. Tem uma aqui e aqui no vídeo não dá para ver, mas teria uma na continuidade aqui dessa haste em posição simétrica a esta massinha. E por fim, teremos na terceira situação deslocado essas massinhas, esses maçores para a extremidade da haste. Ok? Bom, pelo que vocês aprenderam em um cálculo de momento de inércia, aqui teremos o momento de inércia da haste delgada com o eixo de rotação passando pelo centro. Aqui teremos o momento de inércia da haste delgada mais o momento de inércia dos maçores situados nessa distância R aqui em relação ao centro. E aqui da haste delgada mais o momento de inércia dos maçores nessa extremidade. Podemos verificar que o momento de inércia, comparando o momento de inércia entre as três situações, o maior será na terceira situação. Então, pergunto a vocês, qual girará mais rapidamente, levando em conta que a massa suspensa é exatamente a mesma? Vamos ver? Bem, verificamos então que o sistema que tem momento de inércia maior girou mais lentamente. Novamente, comparamos aqui agora a força externa sendo aplicada em dois pontos diferentes dessa roda. No ponto mais externo, ok? Então a força peso aqui da carga pendurada é transmitida para a roda através do fio ideal, realizando um torque externo, e mudamos o ponto de aplicação do torque, agora enrolando o fio num diâmetro menor aqui, né? Então, sabendo que o produto do torque é R vezes F, vezes seno do ângulo formado entre eles, quando o braço de força é menor, esperamos que o módulo do torque exercido seja menor. Ok? Então, veja, quando o R for maior, I vezes alfa será maior. Como o momento de inércia da roda é o mesmo nas duas situações, podemos concluir que a aceleração angular nessa situação aqui da direita, né, será muito maior. Vamos conferir? Bom, pessoal, aqui temos uma polia. No entorno desse disco menor existe um fio enrolado, com massa desprezível e inextensível. Existe uma carga, uma força F pendurada na extremidade desse fio. Ok? Então, quando enrolamos o fio nessa parte menor, o torque exercido é esse braço de força R, vetor F, gerando um torque saindo fora aqui da tela do seu monitor de vídeo. Ok? Agora, se pendurarmos a mesma carga, mas enrolarmos o fio no disco maior, né, o braço de força aumentará. Partindo da extremidade até o ponto de aplicação da força, o R é maior. E, portanto, o torque será maior. Ok? Então, veja. Sendo o torque maior,
essa massa cairá mais rapidamente do que essa daqui. Confira. Exemplo 10.2, página 321. A figura 10.9 mostra a mesma situação analisada no exemplo 9, usando o método de energia. Um cabo é enrolado diversas vezes em torno de um cilindro sólido uniforme que pode girar em torno do seu eixo. Então vejamos, temos uma base, um cilindro, ok? Aqui perpendicular à tela do seu computador está o eixo de rotação. Continuando. O cilindro possui diâmetro 0,120 metros e massa de 50 kg. O cabo é puxado com uma força igual a 9 newtons. Supondo que o cabo seja desenrolado sem se dilatar e sem deslizar, qual será a sua aceleração? Ok? Então, quando o exercício pede informações sobre força e aceleração, o interessante é recorrermos à segunda lei de Newton para a rotação, que é o tema da aula de hoje. Vejamos. Então, aprendemos hoje que a somatória dos torques externos vai ser igual ao momento de inércia, aqui no caso em relação ao eixo que passa pelo centro de massa do cilindro, vezes a aceleração angular. De acordo com nossas convenções de sinais, o sentido anti-horário do torque é o sentido positivo. Só que também sabemos que o único torque externo exercido nesse cilindro é o exercido pela força de 9 newtons. Ok? Então, considerando um braço de força, um vetor que parte aqui da origem até o ponto onde foi aplicada a força, e utilizando a regra da mão direita, veremos que R, vetor F, nos dá um torque positivo, saindo da tela do vídeo do seu computador. Então, torque externo é F vezes R, mas também pela segunda lei de Newton para a rotação é I do centro de massa vezes alfa. Igualando essas duas equações, concluímos que F vezes R será igual a I em relação ao centro de eixo de rotação que passa pelo centro de massa vezes alfa. Né? O momento de inércia de um cilindro maciço com o eixo perpendicular aí ao seu centro de massa, de acordo com a tabela do livro Sears-Zemansky, página 298, será dado por meio de m vezes r ao quadrado. Ok? Só relembrando, esses valores fornecidos pela tabela advêm da integral de r quadrado dm. Ok? Então, retornando ao nosso exercício e substituindo o momento de inércia por esse apresentado pela tabela, vemos que esse R cancela com esse quadrado, o 2 vai para cima, vai para o numerador aqui, então temos 2F sobre M vezes R. Sabendo que a força, dado no enunciado do exercício, é de 9 newtons, a massa 50 kg, e o raio é 0,120 metros dividido por 2, porque lembra que o problema nos forneceu o diâmetro e não o raio. Sendo assim, a aceleração angular será igual a 6 radianos por segundo ao quadrado. Mas o problema não nos pede a aceleração angular, e sim a aceleração, que no caso aí é a aceleração tangencial. Sabendo que a aceleração tangencial é alfa vezes r, então temos lá o alfa que acabamos de encontrar, vezes o r, né, que é o 0,120 metros dividido por 2. Encontraremos o que nos é pedido, que é 0,36 metros por segundo ao quadrado com 2 AS. Ok? Caso o problema tivesse solicitado a velocidade com que o cabo é desenrolado, né, para puxar aí durante 2 metros, ele está sendo puxado durante 2 metros, poderíamos, por exemplo, ou recorrer à solução através da energia, ou utilizar aqui a equação de Torricelli, onde se a velocidade inicial é 0, temos que v quadrado igual a 2 vezes 0,36, que é a aceleração que acabamos de encontrar, vezes a distância percorrida de 2 metros. Encontraremos a velocidade. Vamos então agora passar à solução do exemplo 10.3 da página 322. A figura mostra a mesma situação analisada no exemplo 9.9, usando métodos de energia. Ache a aceleração do objeto de massa m. Então, se recorrermos aí à leitura do texto do exemplo 9.9, veremos que o problema se resume ao seguinte: temos um cilindro maciço, preso aqui em um suporte, um fio inextensível ideal enrolado nesse cilindro maciço e uma carga de massa mzinho pendurada, suspensa, tá? A uma certa altura h em relação ao solo.
Então, o sistema é libertado e a massinha Mzinho desce essa altura H. Bom, queremos a aceleração do objeto de massa Mzinho. Então, o primeiro passo é separar esse sistema em dois componentes, o cilindro maciço e a carga Mzinho. O DCL da carga Mzinho, né, adotando o sistema de referências X positivo para a direita e Y positivo para cima, né, será tensão e mg, ok? Do cilindro maciço, teremos o centro de massa aqui no centro do cilindro, né, que é um centro geométrico, coincide, considerando que o cilindro tem uma distribuição de massa homogênea. A força de contato entre o cilindro e o eixo pelo qual ele está preso aqui, o eixo de rotação, será uma força de reação normal para cima. A força-peso, Mzão vezes G, para baixo, né? E aqui teremos a tensão na corda devido ao par de ação e reação, obedecendo aí a terceira lei de Newton. Tensão para cá, para cima, na carga. As par ação e reação, temos uma tensão para baixo no cilindro maciço. Ok? Então, veremos aí que o torque exercido por essa tensão, né, cujo valor seria R vetor T, usando a regrinha da mão direita, vemos que esse torque é um torque positivo e o ângulo entre R e T é de 90 graus. Então, o torque aplicado em relação a eixo de rotação perpendicular aí ao centro de massa será R vezes T. Isso vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo de rotação que atravessa o centro de massa vezes alfa, segundo a segunda lei de Newton para a rotação. Novamente, recorreremos à tabela para identificarmos o momento de inércia no caso do cilindro maciço. Né? Veremos aqui, ó, no cilindro maciço que o momento de inércia é meio de mr ao quadrado, quando o eixo de rotação é perpendicular aqui ao seu centro de massa. Correto? Então, R cancela com esse quadrado, tá certo? E a tensão será igual a meio de M vezes R vezes alfa. Só que R vezes alfa nada mais é do que a aceleração tangencial. Então, se adotarmos positivo para cima, temos tensão menos peso. Como o corpo está descendo, o sinal da aceleração terá o mesmo sinal que o peso, né? Porque os dois apontam para baixo. Então, teremos tensão mais M vezes A é igual a M vezes G. Tá bem? Só que tensão, acabamos de encontrar, que também pode ser escrita como meio de M maiúsculo, onde é a massa do cilindro maciço, vezes A. Correto? Então, conseguimos isolar o A, a aceleração do sistema, como sendo mg sobre meio de Mzão, que é a massa do cilindro maciço, mais Mzinho, que é a massa da carga. Se quiséssemos encontrar o valor da tensão, poderíamos utilizar ou a equação aqui descrita, né, que é meio de M maiúsculo vezes A, ou utilizarmos a equação resultante na carga suspensa. Né? Então, ó, tensão menos peso igual a M vezes menos A. Se utilizássemos esta equação, encontraríamos que peso menos tensão igual a M vezes A. Então, tensão seria mg menos Mzinho vezes A, onde a aceleração é encontrada por essa expressão. Ao substituirmos aqui, notaremos que tensão será igual a Mzinho G sobre 1 mais 2M minúsculos sobre M maiúsculo. O próximo passo agora é discutirmos um pouco, brevemente, aí a rotação de um corpo rígido em torno de um eixo móvel. Né? Então, todo movimento de um corpo rígido pode ser representado como uma combinação do movimento de translação do centro de massa e de rotação em torno do eixo passando pelo centro de massa. A energia cinética total, né, no caso em que estamos incluindo a rotação, seria uma composição entre energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Aprendemos que a energia cinética de translação é meio de m v quadrado, né, onde a velocidade pode ser traduzida
é a velocidade do centro de massa. E a energia cinética de rotação, como vocês discutiram nos experimentos do laboratório, vai ser igual a meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, veja, segundo a translação, né, todo o corpo estaria se deslocando com a velocidade do centro de massa, nesses pontos 1, 2, 3 e 4, e aqui em relação ao centro. Ok? Como estamos admitindo um rolamento sem deslizamento, né? No ponto, num referencial inercial, o ponto sobre a roda que está em contato com a superfície deve permanecer instantaneamente em repouso. Então, a velocidade de translação deve se cancelar aqui com a velocidade de rotação, tá? Para garantirmos que não haja deslizamento nesse ponto. Então, no ponto 1, se aqui é a velocidade em relação do centro de massa, aqui deve ser menos velocidade do centro de massa. Ok? Então, vejamos. No ponto 3, né, a velocidade de rotação é a própria velocidade do centro de massa, então resulta uma velocidade 2 vezes a velocidade do centro de massa. No ponto 0, para garantir que não haja deslizamento, aliás, ponto 0 não, ponto de contato com o solo, para garantir que não haja deslizamento, é nula, né? E uma composição do vetor de velocidade de translação com o vetor velocidade de rotação nos dá aqui que nesse ponto ele tem um vetor resultante formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Analogamente, uma composição desse vetor indicado no ponto 4 na translação com esse vetor na rotação, temos um vetor resultante aqui também formando um ângulo de 45 graus com essa linha tracejada. Um exemplo aí em que temos uma rotação e uma translação, né? Seria um movimento de rototranslação. Podemos citar, por exemplo, sólidos descendo uma rampa num plano inclinado, ok? Então, quando o sólido desce uma rampa inclinada, ele, do ponto de vista de energia, a energia potencial gravitacional, colocando um referencial aqui como sendo horizontal, né? É mgh. Essa se resume em toda a energia mecânica inicial, desprezando o atrito, ok? Quando o cilindro começa a descer e atinge aí a base do plano inclinado, no que seria o seu nível de referência de altura zero, temos que eles possuem energia cinética de translação mais energia cinética de rotação, ok? Então, para ampliarmos essa equação, né, para entendermos melhor essa equação, basta substituir o momento de inércia do sólido que estamos estudando de acordo com a tabela que já comentamos. Tá? Então, esse vídeo é muito interessante. Mostra uma comparação entre os movimentos de um cilindro oco com parede desprezível, né, considerando uma casca cilíndrica aqui, e um cilindro maciço. Neste exemplo, ambos cilindros possuem a mesma massa, tá certo? E aí o mesmo diâmetro. Vocês vão fazer um experimento semelhante na aula de laboratório, experimento de determinação do momento de inércia dos sólidos. Vejamos o que ocorre no vídeo e deixo para vocês aí descobrirem como explicar matematicamente o fenômeno, ok? Então vamos ver aí a demonstração desse vídeo gravado sendo uma comparação aí entre dois cilindros, um cilindro maciço e um cilindro oco, né? Aqui sendo considerado uma parede com espessura desprezível, ok? Então, inicialmente, é demonstrado que os cilindros possuem o mesmo peso, o mesmo diâmetro, e ele vai soltar esses cilindros num plano inclinado. Bom, então, aprendemos hoje aí a análise da dinâmica de rotação usando a segunda lei de Newton para em torno de um eixo fixo e de um torno de um eixo móvel. No caso do eixo móvel, vamos partir para realizar essa análise, vamos partir de 3 hipóteses. Primeira, a força resultante atua no centro de massa do corpo rígido. O eixo de rotação passa pelo centro de massa e é o eixo de simetria. E a direção do eixo de rotação não se altera durante o movimento. Equações importantes para a análise desse corpo rígido em torno de um eixo móvel. Força resultante igual massa vezes aceleração do centro de massa. E o torque externo é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa vezes a aceleração angular.
Passamos então aos exercícios. Bom estudo a todos.